Boa tarde. Eu me chamo Marcos Vinícius, sou acadêmico do terceiro período de Letras da UEMA e estou aqui para apresentar, junto com a minha equipe, um trabalho sobre literaturas africanas. Nós estamos cumprindo essa disciplina com acompanhamento da professora especialista Coritânia Carneiro Viana de Oliveira. Ela passou para a gente alguns conteúdos sobre literaturas africanas e a minha equipe ficou responsável sobre a literatura e cultura de Angola. Esta equipe ela é composta pelos acadêmicos Aline de Moraes Santos, o Marcos Vinícius Damasceno Calisto, que vos fala, a Maria Jaqueline Messias da Silva, a Vanessa Barros da Silva e o Wesley Manuel Silva Rickert. Nós temos como objetivo apresentar reflexões acerca dos diálogos entre literatura angolana e cultura e destacar como isso reflete a historicidade deste povo da África. Bom, para início de conversa, para abordar sobre essa literatura produzida na África, a gente pode relembrar um aspecto muito importante sobre a literatura portuguesa e brasileira. Uma coisa que a gente percebe quando a gente estuda isso nas escolas, é que sempre a literatura produzida ela tem, de alguma forma, um reflexo do contexto em que aquelas pessoas viviam na época. Sempre tem um reflexo do local e dos acontecimentos que ocorriam naquela região, em tal região em que ela é concebida. Então, com a literatura africana, de todas as cidades da África, como também a de Angola, ela reflete bastante o que ocorria lá. E a gente sabe que a África, assim como o Brasil, ela foi colonizada pelos portugueses, os moradores eles foram, de certa forma, escravizados. Foi um período de bastante luta, de bastante guerra, batalhas. Então, tudo isso está presente na literatura, nas produções, não só a literatura, mas também nas outras produções artísticas, certo? Então, temos aqui na introdução. Ao considerarmos que o texto literário é também produto de uma determinada cultura, a literatura, assim como as artes plásticas, encontra-se estreitamente ligada ao seu lugar de enunciação. É relevante pensarmos em que medida o discurso literário dialoga com os substratos culturais dos quais se origina, constituindo e reconstituindo uma determinada cultura. Faremos isso, então, com a literatura angolana. Então, está aí 3 aspectos que a gente vai estar discutindo no decorrer da nossa apresentação. Tanto a literatura como a cultura e como essas duas coisas elas se relacionam com o que ocorria naquela época, certo? Então vamos lá iniciar. Uma vez reconhecendo que a Angola ela foi colonizada pelos portugueses, esse processo de colonização ele teve bastante efeito sobre a produção literária de lá. Então, nesse período de colonização, os portugueses eles tiveram algumas medidas na vida social dos africanos e deles mesmos que refletiram bastante nessa produção literária. Então, aqui eu destaco 2 medidas que foram bastante pertinentes nessa questão. Vamos observar aqui no slide. Um primeiro indício do processo cultural em Angola, quando pensado em sua correlação com a literatura, fundamenta-se na ação imposta pelos portugueses relacionada a mudanças da vida social de sua maior colônia na África. Destacaram-se 2 medidas. Então temos aí, primeiramente, a inacessibilidade dos povos africanos a todas as escolas existentes na região. Bom, os portugueses eles chegaram para colonizar a Angola, mas eles não chegaram justamente para melhorar a vida dos africanos, né? Como a gente bem sabe, a maioria deles foram escravizados pelos colonizadores e estavam lá somente para servir de alguma forma a esses portugueses. Então, a maioria falando sobre a questão da educação, muitas escolas foram implantadas naquela região, mas a maioria delas não estavam lá para os africanos, para os angolanos, para que eles estudassem e conseguissem se educar. Não,
A maioria delas estava lá justamente para os portugueses, para os filhos dos portugueses e somente para aquela população branca. Então, muitos índios, eles eram possíveis de estudar, mas eles não tinham acesso a, por exemplo, as melhores escolas que tinham naquela região. Eles não tinham todo esse acesso. Eles tinham um acesso que era, de alguma forma, limitada. Então, isso interferia bastante na produção literária, porque os angolanos eles acabavam não tendo uma bagagem de conhecimento necessária para produzir literatura, como eles poderiam ter se eles fossem educados uniformemente como os portugueses eram naquela época. Uma outra coisa que se destaca bastante aí no B é a repreensão de idiomas locais. A gente reconhece que diversas línguas elas estão presentes naquela região. A gente pensa que é somente a língua portuguesa, mas somente em uma cidade tem várias línguas por lá mesmo sendo falada. Só que os portugueses eles não queriam saber disso. O que eles fizeram? Eles colocaram para a língua portuguesa ser a única língua a ser ensinada nas escolas, a ser a única língua que alfabetizaria quem as frequentasse, que é a única língua que iria alfabetizar as crianças. Então, o que os angolanos achariam disso, né? Que uma coisa que destaca bastante uma produção literária em determinada região é o fato daquela produção ser feita na língua original, na língua daquela região. Então, isso de uma certa forma acaba sobrepondo esse fato da questão da língua portuguesa ser a única possível de estar presente naquela região. Isso acaba sobrepondo a identidade do povo angolano, né? Porque como é que eles iriam se emancipar, como é que eles iriam desenvolver a sua autenticidade se eles não podiam, de certa forma, valorizar a própria língua, né? Então, o que eles fizeram diante dessas medidas, né? Quais consequências essas medidas tiveram, certo? Posso dizer que essas medidas elas não tiveram bastante efeito quanto à produção artística, pois os africanos, os angolanos, eles buscaram alternativas para passar por cima desses dois fatos aí, que são o seguinte. Bom, olha só o que diz. Esse apagamento das línguas locais não foi plenamente incorporado no campo literário, uma vez que, de acordo com o que apontam Amorim e Paladino, escritores como Joaquim Cordeiro da Mata destacaram a necessidade de perceber a diferença cultural em relação ao colonizar e de valorizar o africano. A gente já tem aí um dos primeiros nomes da produção literária africana, que é o Joaquim Cordeiro da Mata. Então, assim, uma forma deles buscar autonomia, buscar autenticidade para suas produções, era justamente vir contra ao que os portugueses estavam fazendo, né? Naquela época, os portugueses eles também tinham as produções literárias deles. A maioria daquelas produções eram para glorificar, para vangloriar os próprios portugueses, né? Os portugueses eram protagonistas daquelas histórias. Eles eram os personagens principais, eles eram as peças-chave. Então, os angolanos, para eles valorizar a si mesmos, eles começaram a colocar os próprios negros, os próprios angolanos presentes naquelas obras. Eles começaram a falar de si mesmo. E quanto à questão da língua? Quanto à questão da língua, eles passaram a, mesmo escrevendo em língua portuguesa, que era a língua que eles eram alfabetizados, eles passaram a transformar aquela língua portuguesa. Estarei falando para vocês mais um pouco na frente de como que eles fizeram essa transformação da língua. Mas já que eu citei o Joaquim Cordeiro de Mata, eu tenho aqui como exemplo um poema escrito por ele, que é o poema chamado Negra. Negra, negra, como a noite de uma horrível tempestade, mais linda, mimosa e bela, como a mais gentil beldade. Negra, negra, como a asa do corvo mais negro e escuro, mas, tendo nos claros olhos, o olhar mais límpido e puro. Esse poema ele destaca bastante aquelas questões, né? Essas questões que apontei para vocês.
Aqui, nessa vez, o que está sendo exaltado é o próprio angolano. O que está sendo posto em destaque são as questões da negritude e, de certa forma, acabando valorizando e criando uma identidade para aquele próprio povo, certo? Aqui, dessa vez, esses poemas eles estão destacando quem são os povos angolanos, quem são os povos africanos. Como tinha dito, naquela época muitos portugueses produziam suas literaturas, né? A maioria delas eram falando de viagens, de como eles tiveram que lidar pela primeira vez, estando em um local tão exótico como era a Angola e como era a África, né? Muitas vezes eles acabavam nessas produções deles, né, dos portugueses, eles acabavam inferiorizando os angolanos e os demais africanos, colocando eles, diminuindo eles, somente como escravos, somente como mercadores e pessoas que estão lá para servir, correto? Então, ó, nessas produções, como do poeta Joaquim Cordeiro de Mata, ela está fazendo o oposto, né? Já está elevando o angolano, já está elevando o africano e tirando ele dessa posição de inferioridade que tantos os portugueses tentavam colocá-los, ok? Uma outra coisa, um outro aspecto que caracteriza bastante as produções angolanas é a questão da sucessão cronológica. Então, falando dessa maneira de que eles só observaram como os portugueses tratavam eles e eles fizeram o oposto, né? Acabaram passando a se valorizar, a gente pensa que é tão instantaneamente como eu estou passando aqui para vocês agora. Mas não foi dessa maneira, teve um certo percurso, ok? E o legal é que a cada passo, a cada fase, por assim dizer, existia uma produção correspondente a isso, né? Então, os angolanos, eles não abriram os olhos da noite para o dia, certo? Então, até lá, eles fizeram as suas produções acerca disso, e é interessante observar como cada produção, ela vai sendo correspondente a cada período desse descobrimento deles, né? Dessa tomada de consciência, ok? Então temos aí no slide. Outro aspecto dessa associação entre literatura e cultura está relacionado ao fato de que, conforme pontua Mourão, as fases da literatura angolana, em sua sucessão cronológica, estão relacionadas ao processo de colonização do país. Então tem produções que estão lá desde o processo de colonização até chegar aos índios se autovalorizando, né, desenvolvendo a sua autenticidade, a sua autonomia, correto? Então, ó, muitos historiadores, muitos literatas, críticos, né, essas pessoas que estudaram a fundo essa questão da produção literária angolana, eles acabaram dividindo esses períodos, né, dividindo em fases. Eu trouxe aqui para vocês a divisão feita por Ferreira, né? Ele falou que a literatura de Angola ela se divide em 4 fases. A primeira seria a fase de alienação. Nessa primeira fase, as produções literárias pelos angolanos eram somente mimesis, né? Seria somente imitação das produções portuguesas. Eles somente copiavam de uma maneira alienada. Copiavam o que já estava sendo feito e o que supostamente funcionava. Já a segunda fase era uma expressão que denota uma percepção da realidade. Naquele momento, os angolanos eles já estavam passando a perceber que a sua colônia, a Angola, né, ela não estava se desenvolvendo como as outras colônias naquela época. Então, eles já estavam tomando um pequeno início de tomada de consciência, percebendo que ali estava vendo que era errado, correto? Já na terceira fase, eles já perceberam por si mesmo que aquela situação ali não estava certa
e acabaram produzindo obras que eram destinadas a críticas, manifestos contra o colonizado, né? Então, muitas das suas produções eram dessa maneira, falando mal dos colonizadores e pondo as suas opiniões para fora. Tem aí a terceira, voltada à consciência de colonizado. Eles se perceberam nessa situação de colonizado e começaram a tentar tirar essa identidade para eles, né? Criando uma para si própria. Que temos aí na quarta. E a quarta, correspondendo à fase histórica da independência, quando o africano, angolano, já passou a ser o autor da sua própria história, produzindo obras que correspondem à sua vida e se afastando de vez do colonizador, de qualquer aspecto que vinha dele. Uma outra coisa que também caracteriza a produção angolana é a questão da oralidade e da escrita. Bom, a gente sabe que, como eu falei anteriormente para vocês, as produções literárias, elas ficaram um pouco dificultadas porque os índios, eles não tinham, os africanos, eles não tinham acesso às escolas como os portugueses eles tinham, né? E também a própria língua, que não era trabalhada a língua, que eles já se comunicavam entre si. Então, como é que eu posso dizer como é que era feita a literatura antes deles poderem se educar formalmente? Bom, as primeiras literaturas produzidas, elas não eram necessariamente escritas. Muitas delas eram feitas somente na oratória, somente na fala, né? Os africanos, eles decoravam as próprias coisas que eles criavam. Então, daí partiam muitas cantigas, muitas adivinhações, parlendas e outras musiquinhas, né? Então, aí uma das primeiras produções, ela tinha bastante influência da questão da oralidade. Temos aí no slide. Desde sua origem, a literatura angolana apresenta traços que a aproximam linguisticamente da oralidade, algo que pode ser explicado, em parte, por suas raízes na tradição oral. Então, até hoje nós temos produções angolanas que a gente vê esse traço de oralidade, que os poemas, eles parecem que são feitos para serem declamados, que eles são mais bonitos quando a gente os lê em voz alta, que tem uma certa ritmicidade, uma certa musicalidade, que faz eles se tornarem especiais e bonitos de se ouvir. É justamente por causa dessa cultura deles de oralidade, porque eles já trabalhavam essa questão desde antigamente, né? Eles já tinham essa cultura deles, ok? Agora, quanto à produção escrita, quando a produção literária escrita, como é que eles faziam? Já que a língua que eles tinham que fazer literatura era a língua portuguesa, que era a língua que eles acabaram sendo alfabetizados. Como foi que eles fizeram para dar a cara deles naquelas produções? Bom, eu posso dizer que eles acabavam transformando a língua portuguesa em uma língua própria deles. Como eles faziam isso? Eles acabavam transformando algumas palavras portuguesas, colocando alguns jargões, algumas expressões, algumas formas sintáticas naquelas palavras portuguesas que eram correspondentes às línguas que eles falavam naquela época, naquele tempo, né? Então, folheando produções literárias angolanas antigas, a gente vai ver bastante, uma vez ou outra ali, uma palavra que a gente não pode reconhecer de cara, né? Porque é uma palavra de origem africana. Eles vão dando a cara deles nessas produções, justamente fazendo isso, colocando essas alternativas, essas palavras, essas expressões de outras línguas nas suas produções. Então temos aí no slide. Por outro lado, havia escritores usando as línguas crioulas de diversos grupos angolanos, preservando seu instrumento de comunicação, além de produções em língua portuguesa. Então eles faziam dessa maneira, escreviam na sua própria língua,
escreviam em língua portuguesa e muitas vezes eles faziam essa mistura, né? Juntava tudo e aí se tornava a literatura angolana. Para finalizar, a literatura nacional, a literatura produzida pelos próprios povos africanos, ela somente se realizou concretamente terminando o século XIX e iniciando o século XX, ok? Como tenho dito aí, como tem dito no slide, que já iremos fazer a leitura, a literatura angolana ela veio justamente para reconstruir tudo que foi barrado, tudo que foi sobreposto, de certa maneira, pela cultura portuguesa, né? Eles tiveram que tirar todos os resquícios daquela cultura que não era deles e recriar a sua própria. Temos aí no slide. A literatura nacional começa a se desenvolver apenas no final do século XIX e início do XX. E conforme Chaves 2003, do século XIX aos termos atuais, a literatura angolana apresenta, entre outras funções, a de fazer e refazer a história de um território e seus povos que, despedaçados e rejuntados pela ordem colonial, têm no horizonte a unidade ainda interditada pelas circunstâncias do presente. Então, a gente percebe que, mesmo no futuro, ainda essa história, tudo que os angolanos e africanos demais passaram, de certa forma, ainda vai ser um futuro que vai ser afetado pelo que aconteceu e pelo que ainda acontece, de certa forma. Sobre essas produções literárias, agora a gente vai conhecer mais um pouco de quem foram os principais expoentes para essas produções e observá-las agora com a nossa acadêmica Vanessa Barros. Continuando, né, aqui já foi dito sobre a literatura angolana, nós temos aqui uma afirmação. Seguinte, a literatura escrita angolana é ainda bastante jovem. Bom, de acordo com essa afirmação, alguns livros, né, dizem que a literatura nacional, ela começou a se desenvolver a partir do finalzinho do século XIX, já indo para o começo do século XX, onde ela ganhava voz graças aos movimentos da chamada negritude. A negritude, ela queria dar importância aos direitos dos homens de cor. Quem eram esses homens de cor? Bom, eles estavam ali vivendo um período em que os portugueses, né, estavam fazendo exército de colônia, e eles estipularam ali uma literatura que não era propriamente deles. Eles só chegaram e deram ali uma literatura para eles, a literatura do ponto de vista deles, não do ponto de vista angolano. Aliás, eles não viam Angola como um povo igual a eles. Eles viam Angola como inferiores. Então, a negritude, ela divulgava seus trabalhos e suas obras em jornais e revistas, tudo no intuito de demonstrar aquela raiz angolana, de demonstrar que eles podiam criar a literatura deles, eles podiam manter a literatura, mantê-la desenvolvida. E nesse contexto, vamos perceber que a colônia, né, aqui Angola foi a última colônia a ganhar sua independência, graças aos movimentos, né, que libertaram ela. Movimentos esses que não foram suficientes, né, tinham também as guerras que eles tinham que enfrentar. Com isso vai ganhando vida alguns autores, né, que fizeram parte desse movimento de libertação de Angola. Aqui tem a imagem que exprime o que a Angola passava, né? Podemos perceber aí o pesar da mulher com seu filho. Aqui, esses autores,
Eles foram de suma importância, né? Agostinho Neto, Antônio Jacinto, Antônio Assis Júnior, Adriano Botelho de Vasconcelos, José Eduardo Agualusa e Pepetela. Agostinho Neto, ele foi o primeiro presidente, né, de Angola depois que eles conseguiram a sua independência, né, graças ao movimento popular de libertação de Angola. Né, ele também foi médico, foi preso algumas vezes, inclusive os seus poemas foram proibidos, né, de serem reproduzidos na época em que ele foi preso. Aqui tem um romance dele, Todos para o Interior. Aí temos o poema dele, a poesia dele. Eu vivo nos bairros escuros do mundo sem luz nem vida. Vou pelas ruas, as apalpadelas, encostado aos meus informes sonhos, tropeçando na escravidão ao meu desejo de ser. Bairros escuros, mundos de miséria, onde as vontades se diluíram com as coisas. Ando aos trambolhões pelas ruas sem luz desconhecidas, pejadas de mística, de terror, de braço dado com fantasmas. Também a noite é escura. Bom, nesse poema a gente pode observar que ele estava fazendo ali crítica, né? De certa forma, ele estava ali contando o que estava acontecendo lá, que eles estavam sendo escravizados. As obras dele tinham essa característica, ele informava, mas ele também colocava as características de poesia, que no caso é a subjetividade. Ele era muito subjetivo. Antônio Jacinto. Antônio Jacinto, ele era político também. Era político e escritor lá de Angola, foi preso algumas vezes. Inclusive, uma das vezes que ele foi preso, ele teve que cumprir pena em um campo de concentração lá em Cabo Verde, né? Logo depois dele ter sido solto lá de Cabo Verde, ele resolveu ir residir em Lisboa. Não demorando muito tempo por lá, ele resolveu se juntar ao movimento popular de libertação de Angola. Aqui nós temos mais algumas obras dele. Uma das obras dele, Sobreviver em Tarrafal de Santiago. E posteriormente nós temos a poesia titulada Managamba. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja, e são gotas do meu sangue feitos seivas. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro. Negro da cor do contratado. Negro da cor do contratado. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer? Quem dá o dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores? Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro? Quem, né, gente? É a pergunta que ele faz. Essa pergunta, acredito que já tem a resposta, né? Que ele deixou ali subentendido na poesia dele. E outra coisa que ficou subentendida ali foi a crítica que ele estava fazendo atualmente, né? Na época dele, na verdade, na época que ele criou essa poesia. Ele estava fazendo a crítica à opressão que eles estavam vivendo, à escravidão que eles estavam vivendo. Ele estava colocando aquilo ali na poesia dele de uma forma bem subjetiva. Porque se não fosse dessa maneira, como fosse fictício, eles eram presos, torturados. Antônio Assis Júnior. Antônio Assis Júnior, ele era advogado, escritor e político angolano. Ele também era fundador da revista Revista de Angola. Uma de suas obras, né, porque ele teve outras obras, entre elas até um dicionário, mas focando aqui o segredo da morta. Bom, isso vai englobar a mulher,
na sociedade angolana e outras questões como a religiosidade. Adriano Botelho de Vasconcelos. Ele era político e escritor angolano. Ele foi preso algumas vezes também. E ele publicou mais de 10 obras, todas de poemas. Aqui estão os exemplos: o Anari e Todos os Sonhos. José Eduardo Agualusa. Bom, Agualusa, ele tinha raízes portuguesas e brasileiras. Também era editor, jornalista e escritor angolano. Nas suas obras ele englobava muito a questão das raízes de Angola. Aí temos aqui alguns exemplos, né, das obras dele: A Conjura, Nação Crioula e A Rainha Dinga. O próximo é Pepe Tela, que também é conhecido como Maurício, né? As obras dele eram mais voltadas para a história de Angola, né? Todas as guerras que aconteciam. E outros aspectos também, aspectos culturais e socioeconômicos. Aqui tá Pepe Tela, o Planalto Estepe e A Gloriosa Família. Bom, são exemplos de obras, né? Esses autores que eles fizeram parte do grande acervo da literatura angolana, eles tinham em comum que todas as obras dele, tanto poema quanto romance, elas englobavam a parte socioeconômica e os problemas sociais que acarretavam lá muitos problemas em Angola, tanto com a chegada dos portugueses lá, né, para a colônia, como também para eles mesmos, porque lá eles tinham os problemas que uns se odiavam uns aos outros, né, por conta de ter ou não ter a questão da aproximação com esses portugueses. E outra coisa também que eles consideram é que a literatura deles, ela servia não apenas como algo para denunciar tudo que estava acontecendo lá, mas ela também servia como instrumento histórico, ou seja, eles estavam guardando toda a história que aconteceu lá em Angola, além do que eles denunciavam o racismo, a pobreza que tinha lá, a opressão, a violência, a guerra. Tudo isso servia para englobar Angola da forma que realmente era. Tudo muito realista, certo? Eles tentavam mascarar de certa forma, porque se eles não fizessem dessa forma, eles acabavam sendo presos, torturados, mas tudo isso serviu para ficar ali de patrimônio para eles nas obras dele. Era isso que eles colocavam nas obras. Agora, dando continuidade, a Maria Jaqueline vai falar sobre outros aspectos, né, de Angola. Olá, sou Maria Jaqueline. Irei falar um pouco sobre os elementos que compõem a cultura de Angola. Os elementos que compõem a cultura de Angola, começar, claro, pela sua origem, pois assim como muitos dos países independentes da África, Angola é caracterizada pela multi e transculturalidade, ou seja, ela é constituída por diversas culturas, tradições, línguas e costumes, com origem de outros lugares e de etnias de povos diferentes, como por exemplo dos congos, choqués ou vambos e dos portugueses, que difundiram seu idioma português e a sua religião cristã aos angolanos. Falando sobre as manifestações culturais, temos a arte da máscara azul de Angola, que podem ser feitas de madeira, bronze ou marfim, possui um papel importante em rituais culturais, representando a vida e a morte, a passagem da infância para a vida adulta, o começo da estação da caça ou a celebração de uma nova colheita. Temos ainda a festa da Nossa Senhora de Muxima, que ocorre no Santuário da Muxima, município de Kisama, província de Luanda, e é realizada com o objetivo de oferecer aos peregrinos uma experiência de fé e oração.
Tem-se a Festa do Mar, que ocorre na cidade de Namibe, na época do verão, e é de costume serem feitas exposições de produtos relacionados à agricultura, construção civil, da área petrolífera, da pesca e da agropecuária. Tem-se também o Carnaval, que são os desfiles de carros alegóricos, que acontecem nas principais avenidas de Benguela e na Marginal de Luanda, e se assemelham muito aos carnavais realizados no Rio de Janeiro e São Paulo, aqui no Brasil. Assim como os elementos que citei anteriormente, a música e a dança angolana também sofreram fortes influências de outras culturas, o que resultou em uma riqueza artística através dos ritmos como kizomba, semba, rebita, cabetula, quilapanga e o que nós brasileiros mais conhecemos como o ritmo kuduro. Olá, eu sou a acadêmica Aline Moraes e, dando sequência à apresentação da minha equipe acerca da cultura angolana, eu irei falar um pouco sobre o grupo Vozes de Angola, que, diga-se de passagem, é um grupo que representa muito bem um pouco do que é a cultura angolana. O grupo Vozes de Angola, ele é um coral composto por jovens cantores e músicos angolanos, e todos os componentes desse grupo eles são deficientes visuais. Essa deficiência foi adquirida devido a um período conturbado que Angola viveu, que foi o período da Guerra Civil, que assolou o país aí por mais de 3 décadas, que foi desde o ano de 1975 até o ano de 2002. A partir então do ano de 2001 começou a trajetória do grupo, que foi o período em que eles vieram para o Brasil. Atualmente eles residem no Brasil desde o ano de 2001, certo? Em Angola, durante a Guerra Civil, a sociedade estava vivendo um momento de instabilidade, e isso refletiu na saúde, onde os atendimentos hospitalares eram muito precários e muitas pessoas acabaram adoecendo e outras morrendo, e foi aí então que eles adquiriram essa deficiência visual, pois eles ficaram doentes de sarampo, e cegueira é uma das sequelas da doença, certo? Mesmo assim, o governo angolano, ele criou um grupo, criou um programa, na verdade, um programa de bolsas de estudo, no qual, até então, crianças, né, de 7 a 14 anos, os componentes do grupo Vozes de Angola foram contemplados com essas bolsas e vieram para o Brasil, para a cidade de Curitiba, onde eles foram acolhidos no Instituto Paranaense para Cegos e foram desenvolvendo suas habilidades. Em uma entrevista, um dos componentes do grupo relatou como iniciou essa aproximação deles para formar o que hoje é o grupo Vozes de Angola. Ele relatou que as meninas começaram a cantar por estarem com saudade da sua família, estarem com saudade também do seu país de origem, e elas começaram a cantar músicas de lá e foram se aproximando, e então formaram o grupo Vozes, que hoje é o grupo Vozes de Angola. Este grupo, ele nos é interessante, foi interessante estudar sobre e falar para vocês, por conta que o coral, ele tanto canta e encanta não só pela música, pela forma de manifestar a sua arte, mas também pela forma de superação que eles têm, pela história de superação que eles têm, por serem deficientes visuais e por serem refugiados. Apesar de que em 2015, depois de uma forte campanha com a mídia, eles conseguiram o visto permanente para ficarem no Brasil. O grupo Vozes de Angola, eles têm um repertório um pouco eclético. Eles cantam músicas folclóricas angolanas, eles cantam também música popular brasileira, cantam gospel e também cantam músicas autorais. Eles já participaram de alguns programas de TV com grande relevância aqui no Brasil. Eles também são, além da carreira na arte, que é a música deles,
Eles também são formados em outros segmentos profissionais. Tem 2 formados em Direito e outros estão seguindo a área de Educação Física, Pedagogia e Jornalismo. Então, gente, o que esse grupo Vozes de Angola, além dessa arte, da arte de manifestar a cultura deles, eles também têm essa força de vontade, que sempre nos eventos que eles participam, eles querem deixar essa mensagem de positividade e que essa deficiência que eles têm não é um empecilho e que eles manifestam a cultura deles e vivem uma vida assim, vencendo as dificuldades, certo? Então, eu particularmente achei muito interessante a forma deles manifestarem a cultura deles e também essa forma dessa motivação que ele nos traz. Aqui é uma foto de uma das apresentações deles, né? E tem uma frase de um dos componentes, que é o seguinte: na África, as pessoas sofrem muito e veem na arte um refúgio. Elas alimentam o espírito por meio da música e clamam a Deus para trazer paz à terra. Jacob Caxinga é um componente do grupo Vozes de Angola. Como eu falei sobre o relato de um dos componentes, ao virem para o Brasil, eles sofreram com essa separação da sua família, do seu país de origem. E então eles foram cantando essa saudade nesse momento de dor. E por isso eu achei, né, a história do grupo Vozes de Angola muito interessante por esta forma de superação que eles têm e de demonstrar isso através da sua arte, certo? Então eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada.